falar sobre a dificuldade de imposição de limites aos filhos. Olá, doutora Velma, tudo bom? Oi, Miriam, tudo jóia? Eu tô tão feliz de estar aqui novamente. A gente estava conversando, né? Eu Sim, vim na primeiro, né, no primeiro programa de vocês primeiro aqui, na programa. estreia, e eu me senti muito honrada e continuo me sentindo honrada para falar de algo tão importante, né? Tô animada, vamos lá. Doutora Velma, por que tantos pais hoje têm dificuldade de impor limite para os seus filhos? Miriam, isso é uma questão, vamos colocar assim, multifacetada. São vários fatores. Eu acho que só essa pergunta aqui a gente podia destrinchar ela num podcast inteirinho, porque são vários fatores, né. E alguns deles, nós vamos falar, né, eu vi que está contemplado aí na nossa pauta, né, nós vamos falar da questão da culpa materna, nós vamos falar da questão do excesso de sobrecarga dos próprios pais, né, e da falta de até de conhecimento mesmo, algumas coisas que se perderam e que acho que a gente precisa recuperar, sabe, Miriam? A gente precisa voltar atrás e recuperar, e outras coisas é conhecer mesmo, fase de desenvolvimento, né, o que esperar daquela criança realmente naquela fase, viu? É multicontextual, mas eu acredito que ao longo do nosso podcast, a gente vai falar alguns fatores. Existe uma culpa materna que atrapalha na hora de dizer não? Ah, existe. Eu ouço muito isso em clínica. É, é impressionante a mudança vertiginosa da sociedade. Se você for olhar, eu estou com 51 anos hoje, Miriam. Se nós formos olhar a sociedade da minha infância, é totalmente diferente da sociedade de hoje. Mudou a questão cultural, econômica, social, mudou muito. Então, antes nós tínhamos o quê? Geralmente, né, na maioria dos casos, um pai que saía para trabalhar e uma mãe que ficava em casa para criar os filhos, correto? Agora, devido a vários fatores e ao aumento inclusive do consumismo, se você for olhar a questão do consumismo na nossa sociedade de infância, Sim. nem tinha tudo isso de veiculação de Não. anúncios, de propaganda, de tudo. Então, aumenta-se a necessidade da mulher no mercado de trabalho. É claro que nós não vamos falar aqui da questão do desejo da mulher de se sentir útil, de produzir, de ter uma profissão, isso seria assunto para um outro, né. Sim. Fato é que ambos agora estão longe, na maior parte do tempo, seja por questão de objetivo, de propósito de vida, seja por questões de finanças mesmo, gente. Existem mães, muitas, que falam comigo assim: "Miriam, olha, a coisa que eu mais queria na minha vida, sabe, era poder dar um tempo na minha profissão, pelo menos enquanto os meus filhos são mais pequenos. Eu gostaria de estar com eles, mas não", elas olham para mim e dizem: "Não posso". Não fecha a conta dos boletos. Então a mãe precisa estar. E aí, eu ouço muito isso, Miriam. Assim, ó: "Mas doutora Velma, no pouco tempo que eu tenho com os meus filhos, eu ainda tenho que dar bronca? Eu ainda tenho que dizer não? Isso me incomoda muito". Então, isso é um fator que as mães estão carregando, principalmente, tá. Existem por parte da figura paterna? Existe, Sim. mas a minha experiência tem mostrado que é mais da figura materna essa questão da culpa. E isso aí faz com que entre um outro viés do perigo, que é a permissividade por um dos fatores, né, vamos imaginar um polvo aí com vários bracinhos, um deles seria a culpa, né. E é muito sofrido para as mães, para os pais, né. Eu vi isso de pai também, mas mais de mãe, né. Eu não estou conseguindo, né, eu só tenho um pouquinho de tempo para ficar com eles, e aí eu ainda vou ter que colocar limite neles. Só que isso está dando muito errado, sabe, Miriam, isso está dando muito errado. Vamos falar um pouquinho mais, que aí a gente vai discutir por quê. Como o cérebro da criança entende a palavra não? Então, inicialmente, na primeira infância, ela não vai entender. O cérebrozinho dela ainda não processa essa palavra não. Não. Por exemplo, não pensa no elefante azul. O que que você acabou de fazer?
né. Então, para o nosso, a questão do nosso cérebro já maduro, você vê, a Sim, primeira coisa que você fez foi pensar no exa elefante azul. Você imagina a criança, né, que o córtex pré-frontal dela ainda não está pronto. Então o não, o que não se pode fazer ainda é uma coisa muito abstrata. O cérebrozinho imaturo dela ainda está pegado no concreto. Aí ele ainda está lutando para entender aquilo que é concreto. O não é algo muito abstrato. Então, quando você fala assim, menino, não pula do sofá, o que que ele vai fazer? Pula do sofá. É muito mais interessante falar desce sim. do que dizer o não. Por quê? Porque na primeira infância eles ainda não processam essa E palavra. e muitos pais confundem isso com TOD, que É, é o e não é, é da criança isso aí, é né. transtorno do comportamento opositor desafiador. Né, tem muita confusão aí, entre o que que é uma crise de birra, né, o que que se é esperado e o que que vai para a psicopatologia, né. O TOD, ele é um transtorno real, com mudanças estruturais mesmo, no cérebro da criança. Esses dias eu fui numa escola e dei 4 horas de palestra só falando sobre TOD, só falando sobre TOD. Então ele é real, ele existe, mas eu concordo com você, Miriam, está acontecendo muitas confusões em relação a isso aí, até banalizações, Sim. por falta de conhecimento. Que eu lembro que quando eu era pequena, o meu avô falava para minha mãe, falou assim: "Ah, Miriam, é do contra. Uhum. Você não quer que ela faz uma coisa, você fala para ela fazer, que aí ela não vai fazer". Mas isso daí é muito da criança, às vezes não é o transtorno que ela tem, não é o transtorno opositor, né, é da É, entra criança. entra muitos fatores, entra Aham, temperamento, né, entra ambiente. Esses dias eu estava conversando com fazendo uma técnica que a gente faz lá na clínica, é uma aplicação, né, uma intervenção que se chama neurofeedback, que é a regulação das ondas cerebrais, né, a gente atende desde criança até idoso. Qualquer dia a gente fala melhor sobre isso. Mas assim, ondas desreguladas, alfa, teta, gama, beta, se tiver desregulada ou hiperativada ou hipoativada, pode dar várias, inclusive desregulação emocional. E aí a gente estava atendendo uma criancinha, ele tem 5 anos, Miriam. As explosões dele eram assustadoras de ver. A primeira vez que a mãe teve lá, foi assustador de ver e o desespero dessa mãe, sabe. Eu lembro eu olhei para ela estava com os lábios, assim, branquinho, perdeu a cor, sabe, de tão nervosa que ela ficava, porque eram crises muito intensas mesmo. Essa criança, ela teve o diagnóstico de TDAH severo, né, pelo menos um perfil neuropsicológico para isso, porque antes de 6 anos a gente não fecha realmente, mas apontou um perfil e aí nós entramos com o neurofeedback. Essa criança hoje está muito melhor, muito melhor. Ela praticamente não está dando essas crises mais, mas, veja bem, esses dias eu falei com o pai dele: "Só que vocês têm uma criança", vamos colocar esse termo que é bem coloquial, bem do senso comum, de temperamento muito firme, muito forte. Isso não tem que ser ruim. É uma pessoa que possivelmente vai lutar muito pelo que ela quer, sim, vai ser decidida, só que sim, tem que ser, tá vendo, norteada pelo limite coerente, porque senão também pode se transformar num vulcão que sim, vai trazer dano para ele e para o outro. Mas eu falei, é uma criança forte, não é? E isso não tem que ser ruim, a gente tem que acolher essa criança de temperamento sim, mais firme, mais forte, né? E aí entra o nosso tema de hoje, né, que é a questão do limite limite. coerente, né? Uhum. E por que é importante que a criança experimente frustrações desde cedo? Porque a vida é frustrante. O que acontece com muitos adoecidos, adultos adoecidos hoje, é a dificuldade de lidar com a frustração. Gente, isso é viver num castelo de areia. Isso é viver num mundo, Miriam, de utopia. Não existe uma vida sem frustração, inclusive, ela é importante para o nosso desenvolvimento. Se frustrar, nem tudo é do jeito que eu quero, na hora que eu quero. O que que acontece com uma criança que esses dias eu ouvi o seguinte comentário: "Olha, quando eu era pequena eu já ouvi tanto não, que agora eu não vou falar não para os meus filhos". Vai dar ruim isso Vai aí. dar ruim. Vai dar muito problema, porque ele vai receber nãos da vida, Sim, do patrão, da namorada, do amigo.
A vida é assim. Então, lidar com frustrações faz com que eu fique resiliente, né, faz com que eu, estimule a minha flexibilidade cognitiva. Quando você está frustrada com uma coisa que você queria muito, Miriam, você passa aquele momento de um certo luto, né, não Sim, deu certo. Mas se é uma coisa que você almeja muito, você não o seu cérebro não começa a encontrar outras possibilidades? sim. Outros caminhos, e isso faz as nossas engrenagens cerebrais rodarem. Então, se a criança não se frustra, primeira coisa que eu tenho que ter ciência, eu estou privando o desenvolvimento cerebral dela. Eu estou privando o desenvolvimento social, relacional dessa criança. Eu estou prejudicando esta criança. E eu acho que é aí que cresce o número de suicídios, de até feminicídio, porque a pessoa não é acostumada a ouvir não, a namorada fala que: "Não quero mais". Sim, tá vendo? É uma coisa que tem várias camadas isso, né. São várias camadas. Então, é necessário que se ouça ou não, que se frustre. E às vezes o que que eu percebo? A criança teve um problema na escola. A mãe ou o pai nem permite que essa criança tente resolver o problema na escola. Já vai no outro dia, querendo satisfação, querendo resolver, querendo que a escola, ei, vamos fazer um monitoramento mediado, atento, mas vamos permitir que essa criança tente resolver o problema, se não for nada grave, né? É claro que a gente está aqui, a gente não está desconsiderando Sim. que existem situações que são graves e que precisa sim de uma intervenção imediata. Eu estou me referindo, Miriam, àqueles pais que é uma coisa, sabe, de criança, "ah, brigou comigo, falou isso comigo", tá, como que você está fazendo para resolver esse problema? Você precisa da minha ajuda? O que que você acha que você poderia fazer para resolver isso da melhor forma possível? Deixa a criança tentar, porque é o que você falou, se não tenta, cresce um adulto inseguro. Quantos adolescentes e adultos estão inseguros diante das demandas da vida? E quando eu enfrento um problema e eu consigo achar a melhor solução possível, mesmo que após erros e tentativas, isso aumenta a minha confiança e a minha autonomia. Isso me prepara para as demandas mais complexas da vida. Quando eu não permito que isso aconteça, mire, eu estou retirando todas essas oportunidades. Os nossos filhos não nos terão para sempre. Não. Tem que deixar eles tentar É resolver, grave, né. precisa da minha intermediação imediata? Aí sim, é uma situação grave, mas eu acho que é essa pergunta que a gente sempre tem que se fazer, sabe, Miriam? Precisa da minha intervenção imediata? Ah, tem que conversar com a orientadora. Tem uma certa idade a criança? Vá conversar com a orientadora, fala para ela o que está acontecendo. Se você já tentou resolver o problema com o seu colega e não deu certo, fale com a professora, fale com às vezes é tão bonitinho, a gente já ensinou a criança, trabalhou com a criança, até para ela escrever uma carta redigida e levar para a direção da escola. Olha que bonitinho, sabe? A gente está dando instrumentos para aquela criança resolver sem recorrer à violência. Sim. Fala: "Ó, você já falou com a professora? Então faz uma carta redigida, entrega com todo respeito à direção da escola e fala que você está pedindo a ajuda dela, descreve o problema e pede a assinatura dela. Fala: "Eu gostaria que você assinasse isso aqui, porque eu gostaria de ter uma segunda cópia". Tá vendo? Eu tenho certeza que a direção vai olhar para aquela atitude de uma forma Sim, bacana e que se não tomou uma medida até aquele momento, possivelmente vai tomar. sim. Né, mas agora, tudo isso não adiantou, aí eu entro, né, como mãe, mas não vamos tirar isso dos nossos filhos. Está Eu gerando uma vou fazer um pleonasmo aqui, está gerando uma geração ansiosa, insegura e sem autonomia. eu vejo que, às vezes, quando a gente pega a eh, um jornal falando que tem pais que começaram uma briga com outros pais por causa de briga de criança, Hum. que vira até violência, um bate no outro, ameaça, por Miriam, causa de briga de você criança. está correta, Miriam. Antes de atuar como psicóloga, neuropsicóloga e treinadora de cérebros, eu trabalhei 20 anos em educação. Ali eu fui professora, orientadora educacional, gerente de ensino. Não era corriqueiro esse tipo de situação, sabe? Brigas entre pais na frente da criança, sabe? No estacionamento, sabe? Então, aí entra aquele, né?
Às vezes, não são sempre, mas alguns pais exigem comportamento dos filhos que eles não modelam através do exemplo. Sim, Nós temos um grupo de neurônios que se chama neurônios espelhos. Ele é responsável pela imitação, principalmente de questões motoras, seja de fala, seja de. É por isso que se eu ficar bocejando aqui, uhum, possivelmente você vai bocejar aí, sim, porque os neurônios espelhos estão funcionando ok, né. Muitos estudos mostram que é isso inclusive um dos probleminhas que tem no cérebro de crianças autistas. Daí a dificuldade na imitação, que a gente tem que ensinar a criança a imitar. Mas se estiver funcionando ok, eu vou imitar o comportamento. É por isso que tem aquele velho ditado, né, Miriam? Uma boa fala articulada, ela pode convencer, entre aspas, mexer com as emoções, mas um bom exemplo arrasta junto. Por quê? Por causa dessa aplicação até da neurociência. Não adianta eu fazer o mais belo discurso para o meu filho. Ele vai imitar o meu comportamento. sim, Porque ele tem neurônios espelhos. E porque nós fomos belamente projetados para isso, para imitar o comportamento. Ah, mas não é fácil. Eu sei que não é, por isso que eu digo que ter filho é a oportunidade mais desafiadora da gente melhorar sim, como ser humano. Porque quando sou só eu, quando eu fiquei sabendo desse estudo sobre neurônios espelhos, né, foi uma descoberta em Parma, em 1952 ainda. Isso aumentou tanto a minha responsabilidade, sabe, foi algo que contribuiu para mim. Não é fácil. Gente, olha, eu sou mãe de 2, vó também, de um menino e de uma menininha. Nós somos desafiados todos os dias, sim, principalmente dependendo do tipo de infância que nós tivemos. Como diz Shakespeare, temos mais de nossos pais do que supunhamos, sim. entende? Então, Miriam, isso me desafia. Me desafia. Ele é o curso mais intensivo que a vida pode nos proporcionar. De cada dia a gente ir se evoluindo, melhorando enquanto ser humano, enquanto ser relacional, enquanto indivíduo, porque enquanto sou só eu, mas na hora que eu olho, eu falo: "Gente, tem alguém que eu amo muito e que está me Então, imitando. Ele vai me imitar". Um dia eu atendi um pai que disse que ele nervoso no carro, aí ele pegou e disse um palavrão. Aí a menina daí a pouco também disse um palavrão, e aí ele foi corrigir a menina. E a menina, muito esperta, olhou para ele e falou assim: "Mas o senhor fala". E aí ele fez todo um discurso articulado, dizendo que ela não precisava imitar, que ela poderia saber o que ele estava fazendo errado e não imitá-lo. Mas não vai funcionar assim. Vai imitar, vai. vai imitar. Então, é isso. E qual que é a diferença de limite, punição e castigo? Olha, eles para muitos eles se entrelaçam, né. Limite é a nossa pauta de hoje. Punição, se você for olhar dentro da perspectiva da análise do comportamento, né, a gente tira aquela questão do bem e o mal. Punição é toda vez que eu acrescento algo no ambiente e que é considerado aversivo. Por exemplo, se uma criança faz uma birra e eu bato, eu acrescentei algo no ambiente que é aversivo. Isso a gente chama de punição positiva. Punição negativa é quando eu retiro algo do ambiente e que é aversivo. Eu tomo um celular, eu retirei algo, isso chama punição negativa. Eu sou contra a questão da punição de retirada de alguma coisa? Não, mas os estudos mostram que, na verdade, o que mais funciona é o reforço positivo, porque muitos pais punem muito, até por causa do cerne da nossa educação, Uhum, mas reforça um pouco. O que é reforço? Reforço é tudo que vai fazer com que o seu comportamento se repita em situações semelhantes futuras. Então,
Muitas vezes, Miriam, nós estamos muito prontos para a punição, mas não para o reforço. O que que é o reforço? O reforço positivo, eu acrescento algo que é agradável no ambiente. Um elogio, um reconhecimento, um objetinho tangível, uma bolinha, uma estrelinha visual. E o reforço negativo, é por isso que eu falo, desvincula a questão de bem ou mal aí. É quando eu retiro algo aversivo que vai me gerar um conforto. Por exemplo, não é o caso, tá? É só um Sim. exemplo. Se eu falar assim, nossa, tá muito frio aqui dentro, e alguém vai lá e aumenta a temperatura, tá vendo? Tá tirando algo que vai aumentar o meu bem-estar do ambiente. Uhum. Então, o que que acontece que, às vezes, a gente está muito pronto para fazer a punição de forma incorreta e não dar o reforço. O que que é o reforço? Ele tem que ser dado, se possível, imediatamente após, sabe? E, às vezes, a gente deixa e outra, a gente fica esperando que um grande comportamento positivo Sim. aconteça para que eu reforce. E, na verdade, a gente tem que pegar aquele comportamento alvo que a gente quer, Uhum. fragmentar em pequenas partes e ir reforçando as pequeninas partes. Aí entra a sutileza, que às vezes a gente perde, né? Se, se o meu comportamento alvo é que a criança fique 30 minutos fazendo tarefa, ela fica zero. No outro dia ela fica 5. Eu dou bronca. Por quê? Porque ela não ficou 30, mas eu não reforcei os 5. Sim. Entende? Então, é o reforço que vai fazer. Gente, isso é muito claro. Imagina que você trabalhe para alguém. Imagine que você fica levando bronca por todos os erros que você faz. Vamos colocar o adulto. Os estudos mostram que a possibilidade daquele adulto ir aumentando a quantidade de erros é maior. Você já passou por situações assim? Que você foi muito criticada e quanto mais você era criticada, parece que mais você errava naquilo? Uhum. Quanto mais você errava, mais aumentava a sua crença de que aquilo era algo inalcançável para você. Mas imagina que você trabalha em um lugar, Miriam, e o teu chefe, o teu líder te chama e fala assim: Miriam, que relatório maravilhoso que você apresentou aqui. Olha, gostei muito. Você só precisa ajeitar esse ponto, mas no mais, você contribuiu demais com a nossa empresa. Miriam, o que que isso vai gerar em você? Confiança. E motivação para fazer mais e melhor. Então, é esse time que às vezes nós perdemos com os Sim. nossos filhos, Miriam. É esse time. Porque está muito cansada. Porque a própria mamãe e o próprio papai está precisando de ajuda, sabe? Sim. Gente, volto aqui a repetir. A sociedade de hoje está muito mudada, tá? As demandas estão muito complexas. Tem muito pai e mãe que estão adoecidos precisando de ajuda. Às vezes a mãe chega lá e fala: Velma, o meu filho, quando não é uma coisa grave, Miriam, sabe? Eu convido essa mãe à reflexão, falo: olha, você não quer começar por você? Sim. Porque o que o seu filho mais precisa é de você bem. Isso é o que ele. A não ser que a situação da criança esteja num ponto, sabe? Que fala Uhum. assim, mas se possível, eu falo: olha, vamos conversar. O que que o seu pai mais. O que que o seu filho mais quer? É ver você bem. Sim. E às vezes, Miriam, eu vejo que não falta amor, sabe, Miriam? Mas falta força, falta conhecimento, falta tanta coisa, Miriam, menos amor, Muito amor. entende? Então, vamos Uhum. cuidar dessa mãe, desse pai, para que eles consigam ser a sua melhor versão, né? Porque também a gente não pode ter aí uma, uma avaliação tão rígida sobre muitos pais. Eles estão fazendo o melhor que podem. Muitas vezes eles não têm nem rede de apoio. Não tem, não tem. Então, assim, eu recebo muitas mães chorando, se sentindo culpada, né, porque elas sabem racionalmente que elas estão fazendo tudo o que elas não devem fazer. Uhum. Racionalmente elas sabem. Mas, gente, a gente vai ouvir a história da vida daquela pessoa, para muitas cresceram com esse modelo, Sim. sabe? E estão numa sobrecarga tão grande que elas estão precisando de ajuda, Mais do que a criança mais ainda. do que a criança. Quais são os erros mais comuns que os pais cometem quando tentam impor limite às crianças?
Tem algumas coisas que a gente pode falar, Miriam. Essa questão, assim, da culpa, né, eu acho que é algo que tem que ser elaborado e trabalhado, né, e repetir alguns modelos. Eu falo muito de amor não idealizado, sabe, Miriam? A habilidade que nós temos de amar os nossos pais e Sim, entender que na maioria dos casos, tá, gente? A gente sabe que tem muito pai também que falta amor, que é negligente, que é violento. sim. Não é desses que eu estou dizendo aqui, embora eu Uhum. sei que exista, e aí é uma outra vertente de intervenção. Mas tem muitos pais que nos deram tudo aquilo que eles sabiam e tudo aquilo que eles podiam. Sim, Se eles não fizeram mais, é porque ou não sabiam ou não podiam. Mas isso não faz com que eu compreenda esse movimento, mas que eu também identifique padrões que não contribuíram para mim, para o meu bem-estar emocional, para que eu me sentisse uma pessoa segura e resiliente. E aí entra um dos maiores desafios que nós temos enquanto pais, é quebrar ciclos. E para quebrar ciclos, Miriam, eu tenho que exercer o amor não idealizado. Sabe, eu te amo, compreendo a sua história, mas isso aqui que você fez eu não quero repetir. Não foi bom para mim. E o que que sim, eu ouço muito de pais falando comigo? Eu me pego fazendo exatamente aquilo que me magoou enquanto eu era criança, enquanto eu era um adolescente. Entende? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é buscar essa reflexão, sabe? Tá, sabe, anotar mesmo tudo que foi de bom. Ah, Vilma, por que anotar? Porque o cérebro dá um valor muito grande para tudo aquilo que a gente registra. E os estudos mostram que muito mais de forma manual do que digitada. As áreas ativadas são muito mais extensas do que quando a gente só digita. Sabe, anotar mesmo? uhum, Pensar, revisitar a nossa infância e falar: olha, isso aqui foi maravilhoso, eu sou grato por isso. Mas pegar uma outra coluna e falar: ó, isso me fez mal, isso não me fez bem. Ah, mas eu apanhei muito e sou um homem de bem. Não, você é um homem de bem, apesar de ter apanhado muito. Sabe? Ai, graças a Deus, ainda bem, apesar de ter apanhado muito, você conseguiu ser um homem de bem por outros fatores aí que deve sim. ter se aclopado aí na sua história. E esse é um grande primeiro passo, sabe? Libertar-se da culpa e saber realmente o que traumatiza. Limite não traumatiza. O Sim. coerente não. O que traumatiza, grito traumatiza. Os estudos mostram isso. Não é só criança não, imagina uma pessoa chegar aqui e gritar vorazmente com você. Seu cérebro vai se preparar para fuga, Sim, para ataque, ou ele vai paralisar. É sim. como se você estivesse diante de um leão, diante de uma cobra. Todo o seu corpo vai se preparar para você lidar com aquela ameaça. Então ele vai liberar muita adrenalina e muito cortisol. Os estudos mostraram, Miriam, que é a mesma coisa. Quando a gente está diante de gritos, com expressões, o nosso cérebro reage da mesma coisa, da mesma forma. Ou seja, o cérebro dessa criança vai liberar muita adrenalina e muito cortisol. Às vezes tem aqueles pai grandão, filho pequenininho, ele tá gritando com aí não adianta nada, né, É, com a porque é o criança. que eu falo, esse cérebro ele vai ficar, ou ele vai ficar reativo, essa Uhum, criança vai ficar muito reativa com comportamentos agressivos, uhum. ou essa criança vai, esse cérebrozinho vai pegar o esquema de fuga ou esquiva. Sabe, quando é criança vai fugir de situações e quando adulto também. Sabe aqueles adultos que fogem? Sim, Fogem de conversas que precisam ser ditas, fogem de um desafio maior, ou eles vão paralisar. Nós não queremos isso para os nossos não. filhos, né, então é necessário. Isso traumatiza. Isso a neurociência mostra, traumatiza. "Ah, mas eu fui criada no grito", aí entra o maior desafio, que é quebra de ciclos. Então o grito, ele piora o comportamento da criança, Piora. né. E negociar demais e ceder, também piora? Gente, é interessante, só que as pessoas estão perdendo time. Veja bem, aquela criancinha, "Olha, o que que você quer? Esse ou esse? O que que você quer? Isso ou isso?". Existem alguns momentos que a gente tem que dar o tom.
Por quê? Porque ela não tem maturidade Sim, cerebral para aquilo ainda. É bacana, sabe, às vezes, se possível, mas sabe, sempre tem que negociar. Sempre. Ei, espera aí, tá vendo? Bora fugir dos extremos da corda? tem gente, assim, que não, fala assim: "Você quer tomar banho, você quer enxugar com a toalha azul ou amarela?". Não vai lá e já dá: "Toma aqui e venha". Agora eu É digo para é você, esse, é assim na vida? né, tudo Vamos não, não é. pensar, gente, é assim na vida? Você acha que o patrão ou as relações de trabalho vai chegar para a gente e vai falar assim: "E aí, você quer tirar sua licença tal dia ou tal dia? Você quer bater o seu ponto tal hora ou tal hora?". Não é assim, nós não estamos preparando. Não que a gente não vai dar autonomia, Sim, entendeu? Mas tá vendo? Às vezes mãe fica é um negócio que são muitas vozes na internet, né. uhum, Mães fazem tudo isso dentro de casa. Agora quando a criança tem um problema na escola, ela corre lá, porque: "Ah, ninguém vai falar assim com meu meu filho". filho. Entende? Então, num ambiente que ela poderia deixar ele exercer autonomia, resolução de problema, flexibilidade, ela não permite, mas em casa, tá, você quer comer feijão ou você quer? Nem sempre é possível fazer isso, gente. Às vezes o que a criança precisa é de um norte mesmo. Sim, Falta de limite gera muita insegurança nos filhos. sim. A falta de consistência, cada dia uma regra, prejudica o comportamento infantil? Totalmente. Isso é que a gente chama na análise do comportamento de reforçamento intermitente. Sabe aquele dia? Não, hoje é não. E aí eu tô com energia alta para manter aquele não. No outro dia minha energia tá baixa, tá, vai. Ou a criança, ela te leva até 80% do seu limite. Sim, No 80% você fala: "Ok". sim. Gente, o cérebro, ele vai repetir tudo aquilo que ele percebeu que funciona. Uhum, Não é só o cérebro da criança, qualquer um. Ele quer economizar energia. Então, veja bem: "Ah tá, 80% funciona, eu vou até 85". Porque funcionou. Eu sempre falo, Miriam, para todo mundo: escolha suas batalhas. Existem nãos que a gente não precisa dizer. sim. Aquele não diz mais ao meu respeito, sabe? De Uhum, como eu estou cansada, de como eu estou com energia baixa. Aí a criança vem, a gente nem pensa no que ela pediu. sim. Não. Por quê? Porque não. Mas aquilo diz respeito a mim. Ei, se dá um tempo. Espera um pouquinho que eu vou pensar um pouco. Espera, gente, esse não, isso é muito estratégico. Escolhe as tuas batalhas. Escolhe, é realmente necessário dizer assim, não, agora. Pensa, porque uma vez que você disser o não, mantenha esse Esse não. não. Viu como é que os pais precisam de cuidado também? Para que eles tenham Sim, condições de colocar isso em prática. Mantenha, porque se houver um reforço intermitente, o que que a ciência mostra para a gente? Que o comportamento piora. uhum. Ao invés de ter uma extinção daquele comportamento, existe uma piora nesse comportamento, porque ele foi reforçado de forma intermitente. Ora pode, ora não pode. Isso gera confusão e fala, tá, mas aquele dia eu cheguei até 90% e depois cedeu. Então hoje eu chego até 100. Eu fui comprar um presentinho para um, era aniversário de uma coleguinha, e eu já fui com eles e eles vão comigo, Uhum. eh, pra escolher. Aí eu falei assim: "O presente vai ser para o seu amigo, não vai ser para você, porque vocês não estão fazendo aniversário". Eu sou contra dar presente toda hora para criança, porque eles acostumam. Mesmo quando tem dinheiro, é presente do amiguinho hoje, não é para você. Aí eu tenho uma filha que ela gosta de pedir: "Mãe, compra, mãe, compra". Aí quando eu tô cansada de falar não, eu falei assim: "Ah, na volta, vamos sair na volta". Ela fala: "Na volta de Jesus Cristo?". É, Porque criança ela tenta, ela fica lá: aham. E aí, "Mãe". ó, ela já pegou com aquele na volta ali, então ela não vai acreditar no é na volta. Hã. Então, não é fácil, tá? Não, não Não é. é fácil, eles estão lutando pelo que eles querem, isso faz parte da vida Sim. mesmo, mas é legal, como diz o outro, né, reza a missa antes de sair de É casa, assim que eu faço. né. Não tem. Hoje não tem, por causa disso e disso, hoje não tem compra. E aí
Não. E é não. Porque assim, se alguma vez que ela insistiu tanto, você cedeu? Alguma vez? Eh, meus pais cedem mais. Ah, Os vovô e avós. vovó, aham. Que meus pais falavam assim, eu sou vô e sou vó, não sou mãe, Uhum. então os Mas pais que é isso, lute. é isso, né, já passou a vez já. Né, então isso é mais da mamãe e do papai mesmo, né, e Sim. até a criança percebe, né, que eles têm um comportamento com o vô e com a avó, que não é com a mãe e com o pai. Tanto que meus filhos eu deixo um dia do lixo, vamos dizer, de comer Aham, besteira no vamos dizer, no domingo. aham, Aí eu tenho um filho que é esperto, que ele tem coragem de dormir fora de casa, que as meninas não gostam, ela gosta de dormir uhum. comigo e com o pai, nunca dormiram fora. Ele gosta de dormir na casa do avô. Por quê? O avô, tudo que ele pede já lá tá comida Aham, japonesa, tá McDonald's, tá aham. aí ele come toda a besteira e volta no sábado. E as meninas: "Mãe, compra pra mim, porque Natanael tá comendo lá na casa do vovô". Falei eu: "Você não dormiu lá porque você não quis, aqui é não. Aham. Casa de mãe é Isso. casa de mãe, casa de vô é casa de Aham. E vô". eles Ah, sabem disso, né, então é esse reforço intermitente aí que é é um tiro, eu não falo nem no pé, na cabeça, não, às sabe. vezes dá dó, porque você sabe que É, ele tá então, tá comendo, vendo? Aí é a mas questão assim, saiu de casa, né, quais nãos realmente eu preciso dizer hoje? uhum, Pensa nisso, porque existem nãos que são desnecessários também, sim. né, a gente poderia, né, ou colocar só isso e não isso, né. Aham, E às vezes não, porque não tem dinheiro aquele dia, porque, sabe, não dá, porque aquele dinheiro já está comprometido e porque não pode aquele dia, né. Aí pensa bem e mantenha o não, sim, mantenha assim. o não. É igual eu falo, uma vez eu falei assim: "Ai, ninguém me ajuda aqui em casa", porque estava no final de semana, não a mulher que trabalha comigo não vai. Falei assim: "Ninguém tá me ajudando aqui em casa", falei para meus filhos, "e eu tô fazendo tudo sozinho", aí eu saí, aí quando eu cheguei meu filho estava lavando as vasilhas e passando Aham, pano no aham. aí eu falei bem assim: "Ai, que dó". Aí eu falei: "Não, vou deixar ele fazer, Dó por quê? Viu? ele Ó, tem aí que fazer". aham. Legal final de semana, eu acho que já até entra na questão das dicas, né. Aham, Final de semana, estamos todos aqui, todos todo nós mundo. temos que entender que isso aqui é um núcleo social, e Sim, todo mundo tem direito e dever. Então, de acordo com a faixa etária, já deixa visual lá, sabe, Miriam? Deixa visual lá, ó, fulano faz isso e isso, ciclano faz isso e isso. Sabe, deixa visual. A questão da visualização para o cérebro é muito muito importante, né. Aí depois que terminar, pessoal, todos nós vamos fazer isso aqui de legal. É final de semana, né, mas ei, espera aí, por que que tem que ser só eu? Né, então se eu faço isso, como que eu estou contribuindo para que o meu filho se prepare para a vida, né, levando de acordo com a faixa etária dele, cada um tem sua tarefa, por quê? Porque aqui é um núcleo social. sim, Em núcleo social, todos contribuem, todos exercem direitos e todos exercem deveres. Então, legal, sabe, até construir junto mesmo, sim. bora dividir nossas tarefas aqui. Como impor limite sem usar violência verbal ou física? Olha só, nós primeiro, a gente tem que compreender dentro de nós, se eu bato numa criança, isso vai me trazer resultados talvez imediatos. Por quê? Porque ela ficou com medo, mas não porque ela aprendeu. Já é mais que provado, Miriam, que a violência física não contribui para a aprendizagem. Miriam, vamos pensar aqui. Vamos pensar nessa geração atrás, que eu vejo muito isso de mães mais maduras falarem, né? Elas mesmo falam, olha, do tanto que eu apanhava. Mas na primeira oportunidade eu pulava a janela e vazava fora para ir para as gandaias para namorar. De tanto que eu apanhava. Ou seja, ela pode fazer escondido. Sim, Porque ela quer, mas não quer dizer que ela aprendeu. sim, O nosso maior desafio, Miriam, é sim. ensinar uma nova proposta comportamental. Hoje, na nossa sociedade, vamos pensar. Se os, eu sei que não acontece, mas vamos imaginar. Se o seu marido bate em você, é crime? É crime.
Se a gente agride um animal, bate, violência física é crime? É crime. Se a gente bate no idoso, é crime? Sim. Por que que bater em criança é educação? Bater até em animal é crime. Sim. Por que que com criança é educação? E outra, eu ouço isso muito. Quando eu reflito isso com os pais, eu ouço falar, porque eu apanhava, rapaz, mas eu pulava as janelas. Pulava, ou seja, não houve uma aprendizagem, uma nova aprendizagem comportamental. E violência verbal, gente, vamos pensar. O que que uma violência verbal faria com você? Piorava, né, a situação. Por que que é diferente com uma criança? Como que isso vai impactar na forma como ela vai ver ela mesma, o outro e o mundo? Agora, eu não estou dizendo aqui que não tem que colocar limite. Sim. Inclusive, está faltando limite coerente, que está gerando crianças, adolescentes inseguros, sabe? Ingratos, não é? Que nada tá bom. Nada, tá bom. O pai se desdobra, nossa, eu vou dar para você tudo que eu não tive, e nada tá bom. Isso não é violência verbal e violência física não é limite. Limite é tudo aquilo que a gente tem discutido aqui, é ter claro o que que é aceitável comportamentalmente na nossa família. E aí isso perpassa para minha melhora enquanto ser humano. O que eu estou exigindo dele, eu estou perseguindo continuamente, persistentemente, melhorar enquanto ser humano? Se eu digo que a mentira é inaceitável, eu minto? O meu filho me pega mentindo? Se eu digo para ele não gritar dentro da escola, mas ele me vê gritando com a minha esposa, ele me vê gritando com o meu marido, então limites é para toda a família, inclusive para mim, Sim. para mim. E depois ser coerente. Gente, não dê tudo que o seu filho quer na hora que ele quer. Tem criança que o quarto parece uma loja de brinquedo. Uhum. Ah, mas eu posso dar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas Todas me convêm. Entende? Eu posso, mas chega muito fácil na mão, a sim. criança não nem aproveita aquele brinquedinho, Não, sabe? não. Daí 1 minuto já tá para lá. É igual Sa quando eu saía com minhas filhas para comprar um McLanche Feliz, eles queriam McLanche Feliz por causa do brinquedinho. Aí a gente sentou com eles e falou assim: "Pra que você quer esses brinquedinhos, que vocês gostam de lanche, que se você chega em casa a primeira coisa que vocês fazem é jogar ele e nunca mais pegar. Vocês nem brinca, vai lá e come o lanche". Aí eles falaram: "É verdade, né". Aí hoje eles comem o lanche, o uhum. Big Mac, esses lanches que eles gostam. E pararam de comprar o McLanche Feliz, porque vinha com brinquedinho que eles nem usava, era só por causa do brinquedinho para É a ter, dopamina do ter. momento, Aham. é a dopamina. E aí isso gera um senso de desvalorização. Então, Sim. permita com que a criança espere datas comemorativas, Isso. sabe? Diga não quando tiver que dizer não. Tenha claro o que valores que é impo mas isso é valor pra gente, tem valores que são universais, porque: mas isso na minha casa pode, porque é permitido na minha casa". Ei, espera aí, a sociedade não é limitada à nossa casa, existem valores que são universais, respeito ao outro é um valor universal, não é? Sim, Espera aí, sim, isso quais são os valores universais que tem que estar inserido? E aí depois eu afunilo, e quais são os da minha casa? Mas não pode ser incoerente, sabe. Eu ouço muito de adolescentes principalmente, Miriam, eles falam assim: "Velma, mas de verdade, não é nada disso na minha casa. Na minha casa eu não vejo nada disso". Principalmente para o adolescente, isso gera uma revolta. E não gera aprendizagem. O nosso maior desafio é fazer com que os nossos filhos aprendam, e isso dá trabalho. dá, dá. O berro, o grito, a agressão verbal não vai fazer isso. As surras não vai fazer, porque se apanhar mas teve um homem que eu falei assim: "Ó", falou assim: "Ó, só se eu matar ele agora".
Porque eu posso bater, que ele continua fazendo. Não houve aprendizagem de um novo Hum. comportamento, entende? Então, a aprendizagem de um novo comportamento requer observação comportamental do outro, viu? Sim. Por isso que eu comecei aqui falando que Uhum. ser filho, ser pais, é curso intensivo pra gente, de melhora, de evolução pessoal. Por quê? Porque é isso, não tem como fugir disso, sabe? É não dar tudo que quer na hora que quer. É permitir que o filho se frustre, é permitir que haja consequência para o ato cometido. Sim. "Ah, mas eu conversei", aí espera aí, às vezes precisa ter uma consequência. Deixa ter consequência. Eu atendo uma família que o adolescente, ele não está sendo aceito mais, né, essa é uma questão bem complexa. Ele está indo na escola agora só para fazer as provas, né. Isso tudo, assim, mediante, eh cuidado, né, com a lei, eu vi que a escola foi Uhum. muito cuidadosa com isso. E é claro que os pais sentiram muito com isso. Gente, mas o ato cometido não foi brincadeira. Ah, ele está sofrendo. Vai fazer parte. O que que a gente vê em alguns pais? Eu não quero que o meu filho Sofra. sofra. Gente, alguém aqui nessa sala conseguiu aprender alguma coisa que não passou talvez pela dor? A tristeza, Miriam, ela é uma emoção básica, ou seja, nós nascemos com a habilidade de sentir a tristeza, ou seja, ela tem uma função. Sim, E a função dela é acionar a rede de apoio, não é? Se eu vejo você tristinha ali fora, Miriam, eu posso te ajudar, não é? sim, E ela tem a função de fazer com que a gente reveja rotas. Ela tem a função, Miriam, de fazer com que a gente repense nas atitudes, com que a gente se arrependa e mude comportamento. Então, a tristeza é necessária, gente. Mas os pais, alguns dele, não, eu não aguento. Eu vejo, né? E se virar depressão? sim, É tanto falas de suicídio que a gente sim. vê, isso tem assustado muitos pais. É, Adolescente, até criança suicidando hoje em dia. sim, sim, eu entendo a preocupação dos pais, mas espera aí, bora fazer um monitoramento disso aí, porque espera aí, a depressão é diferente dessa tristeza Sim, salutar que eu estou sim, falando aqui. sim, sim, Então a gente observa, mas permita que aquela tristeza faça o trabalho dela, sim, né. Ele está triste, ele não pode ter contato mais com os amigos dele, ele está triste porque não está podendo ir para a escola. Estou observando até agora é a sim, tristeza que é necessária, tem que necessário. ter. É igual a gente tá falando sobre a dor, né, Uhum. que se não fosse a dor, a gente poderia até morrer, porque iria agravar o quadro que a gente tem. A dor é necessária, o sofrimento também é É necessário. necessário. Então: "Ah, eu estou triste". "Ô, meu filho, você está triste porque, infelizmente, você teve uma escolha que gerou consequência para você e para um monte de gente. Sim, Então essa tristeza aí faz parte. Não tem sim, como eu tirar essa tristeza de você não". sim. É possível impor limite durante uma birra, uma crise de birra? Ou deve esperar a criança se acalmar para a gente Uma conversar crise com de ela? birra, a pessoa não vamos pensar só na criança. Pensa naqueles momentos, você, Miriam, ou você que está aí nos assistindo, aquele momento que você estava com acesso de raiva, sabe? Sim, Aquela explosão de raiva, quem nunca? quem nunca? Nesse momento era momento de conversar com você? Você está com suboferta de oxigênio. A criança é a mesma coisa, com suboferta de oxigênio no cérebro, a gente não pensa, a gente não raciocina. Não é hora, não é momento. É momento ali talvez de você, eh, não permitir que a pessoa se machuque, né. Eu estou falando de uma desregulação intensa de Sim, birra, tá, sim, de crise. sim. Estamos falando de crise. E, por exemplo, se fosse no shopping, uma criança dessa birra, essa crise que joga no chão e grita, como que a mãe tem que agir ali naquele momento que com muita gente ainda julgando a mãe e a criança que tá lá? Tá vendo? Precisa cuidar da mamãe. Por quê? Primeira coisa que ela tem que fazer, parar de se importar com quem está julgando, porque ninguém paga os boletos dela. Sim, Ninguém está na casa dela para saber se ela precisa de alguma coisa.
Então a questão é, por que que eu me importo tanto com uma pessoa que não tem nenhuma interferência na minha vida, que não me ajuda de nenhuma forma? Tá vendo? Então esse medo da avaliação do outro já está mesclado com a história de vida dessa mãe. Uhum. Então a primeira coisa, faça o que se concentra no seu Sim. filho, porque gente, ter birra é normal. Principalmente ali até 3 até 4 anos em diante, a gente espera que haja uma melhora, Sim. mas até 3 anos, aquele cérebro essa parte pré-frontal aqui, gente, ela está muito longe, só vai ficar pronta com 25 anos. Ela está muito longe de ficar pronta, então ela está usando muito esse cérebro reptiliano, cérebro primitivo, que é instinto puro, né. Então, no momento, primeira coisa que tem que fazer é se concentra no seu filho. Eu brinco muito com isso, eu falo: "Ninguém ali paga seus boletos não, Sim. se concentra na sua criança". E às vezes, mantenha a calma, olha e fala assim: "Aqui está um cérebro não maduro que não está conseguindo se regular". Às vezes é a retirada do ambiente, pega aquela criança com firmeza adequada e retira do ambiente, né, porque fala para mim, você vai fazer o quê? Que Agora tem pai que parece que tem medo de fazer isso, né. Quantas e quantas vezes, por exemplo, às vezes eu estava com meu neto, ele tinha mais ou menos o quê? 2 anos e meio. Ele estava no parque do shopping, no parquinho. Você acha que essa criança vai entender o que que é hora de ir embora, gente? Não, por mais que você dê previsibilidade, ó, 10 minutos, 5 minutos, na hora que ele viu, ele começou o esquema, né, de fazer que não estava ouvindo. Uhum. Aí eu falei: "Olha, eu te autorizo, não podia entrar lá, pode pegar ele e me trazer, eu te autorizo". Aí o rapaz pegou ele e trouxe, ele veio todo esticado parecendo uma tábua, sabe, e gritando. O que que eu fiz? Peguei com firmeza, né, não é para Não. violência, é firmeza, Sim. porque naquele momento a criança está desregulada. Sim. Quando você dá essa firmeza, é como se ela dissesse: "Alguém aqui está com controle da Sim. situação". E ele foi gritando e eu peguei ele com firmeza, tirei do ambiente e fui falando calmo: "Vovó entende o que você queria, mas acabou, não pode mais, acabou o tempo". Até que aquele grito foi diminuindo, diminuindo, aí o corpinho dele relaxou, aí quando ele amoleceu todinho, a criança mesmo está cansada, colocou aqui, entende? Mas você já Sim. imaginou se eu ficasse lá: "Ai, ele está esperneando, gritando, leva ele de volta". Acabou, eu tinha perdido a batalha ali. Sim. Então é isso, gente, é não ter medo de entender que é normal isso acontecer. E como os pais podem se preparar emocionalmente para serem firmes? Aí talvez seja buscar ajuda, sabe, para ver o que está por trás. A gente dá dicas assim, Miriam, mas não tem receita pronta. Sim. O que está por trás disso? A gente precisa analisar. Então, percebe que não está tendo controle, gente, não é vergonha, busca ajuda. Eu falo que a gente estuda para tanta coisa, né, Miriam? A gente precisa estudar para ser pais. Sim. A gente precisa nessa sociedade aqui, a gente precisa Sim. se preparar para ser pais. E como usar as consequências lógicas de forma correta e educativa. Então, primeira coisa, a consequência que eu estou colocando é proporcional ao ato, porque tá vendo, às vezes, a criança faz uma coisa gravíssima, e como aquele dia eu tô não tem Uhum. consequência nenhuma. Sim. No outro dia, a criança faz isso aqui, ó, Aí já tem uma consequência totalmente desproporcional ao ato cometido. sim. Então, precisa ter a consequência? Precisa. É a favor? Sou. Mas vamos pensar em proporcionalidade? Dupla pena. Em lugar nenhum é aceito dupla pena. Às vezes a criança a gente Aham. dá dupla, tripla É. pena, né. Então, veja bem, tem pais que falam assim: "Ó, deixei um mês sem nada de televisão". Primeira coisa, você vai conseguir manter um mês? Não, Possivelmente não. não. Entra no reforço intermitente, tá vendo que a gente falou aqui no início? Uhum. Se conseguir manter, aquele cérebro vai dessensibilizar, Sim. não vai ter mais efeito. Então, espera aí gente, eu vou manter bem mantido um dia, um período, que fique claro, né. Depois que passar a crise, conversa.
espera ver que aquele cérebro está com uma boa oferta de oxigênio, deixe claro, dependendo da idade, não fale muito, seja claro, conciso, cumpra o que você falou e é muito importante o retorno, sabe? Como eu devolvo aquilo para a criança, sabe? Porque aí é o momento, é a hora que ela está recebendo de volta, é a hora que ela está, nossa, fala, olha, e é muito importante falar, aquele seu comportamento foi um comportamento, meu filho, que não é legal, não é aceitável. Por quê? Porque ele magoou fulano e ciclano. Não é aceitável. Foi por isso que eu te tirei, meu filho, porque eu quero que você aprenda isso, é porque eu amo você. E você acha assim, vou colocar você no cantinho do pensamento, vou deixar você de castigo no quarto, funciona? O que que os estudos têm mostrado com crianças, adolescentes, e quem lembra de cantinho do pensamento? Aquilo ali serve só para a gente evocar vingança. Não, ou seja, não ensina uma nova aprendizagem. Aham, Legal, isso é mais difícil, mas é interessante a criança, vamos falar de criança menor, tá? sim, Quando a gente fala desse tipo de cantinho, tá falando de criança sim, menor. aham, Ela precisa aprender que ela tem uma emoção, raiva, sim. e que aquela emoção, eu sei que essa é uma palavra mais técnica nossa, mas que está desregulada. Então, legal, eu indico muito o cantinho da calma. Né, vamos fazer junto esse cantinho aqui da calma? Coloca coisinha lá, brinquedinho sensorial que é calma, coisa para pintar, slime, tem pai que fala: "Pelo amor de Deus, não". Massinha, massinha. E aí, ó, sempre que você perceber que você está muito bravo, muito nervoso, que você vai explodir, aí a gente usa, né, a gente usa até o vulcão, né. É muito legal, gente, ó, quer ver uma técnica legal para ficar lúdico para criança e concreto? Tem aqueles vulcãozinhos que ou que a gente faz ou que a gente compra, coloca lá bicarbonato com vinagre, né, aí coloca vários nomes de pessoas em volta, assim, que é importante para a criança e faz explodir, ele vai ver de forma concreta que aquilo ali vai esparramar para todo mundo. E aí a gente fala: "Tá, mas antes de atingir atingiu a mamãe? Atingiu. Atingiu o irmão? Ó, a professora também foi lava nela? Foi. Você acha que machucou? Machucou. Mas antes da lava sair para fora, ela teve que passar por dentro do vulcão. Sim. Então, antes da sua raiva atingir as pessoas, ela atingiu você e machucou você. Isso fica muito concreto para a criança, sabe? Então, antes do vulcãozinho explodir, você pode ir lá para se acalmar. O que que você pode fazer lá? É a criança que vai. Sabe, e é muito lindo, gente, você ver isso acontecer. Você vê a criança ir por sua conta, sabe, ir lá para o cantinho da calma, ela está reconhecendo uma emoção e ela está fazendo estratégia de autorregulação. Você entende que ela vai levar isso para a vida? Ela Sim, vai usar essa estratégia quando ela vai. estiver se relacionando com alguém, ou namorado ou marido. Quando ela passar uma raiva no trabalho, ela vai usar essa estratégia. Porque o caminho foi construído quando ela era criança. Como lidar quando um cuidador coloca limite e o outro desautoriza? Então, isso é grave, porque aí entra aquela questão do reforço intermitente que nós falamos. Eu converso com os pais, Miriam, eu falo assim: olha, as crianças têm que olhar para vocês e ver uma muralha de Sim, unidade. Sabe, porque elas são bem espertas, ainda sim. bem, né, que são, mas elas sabem qual que é o elo mais fraco. Eu lembro quando eu era criança, eu chegava para meu pai e falei assim: "Pai, eu posso". Era uma cidade do interior chamada Arenápolis. Aí lá Ah, tinha um aquário clube que era onde tinha aham. piscina, e eu gostava de ir lá. Aí eu falava: "Pai, eu posso ir lá no Aquários?". Aí o pai falou: "Pergunta para sua mãe". "Mãe, eu posso ir lá no aquário?". "Pergunta para o seu pai". E ficava, né. Aí eu falei assim: "Sabe de uma coisa? Eu já vou resolver". Falei: "Pai, mamãe deixou no aquário, eu posso ir?". Tá Aí o pai vendo, falou: gente? "Pode". Aí eu: "Mãe, papai deixou eu no aquário, se eu posso ir?". "Pode". Aí Tá eu vendo? fui. Seu Aí os 2 conversaram: "Você aham. deixou, Miriam?". Ela falou que: "Você deixou?". "Hã". Aí eles foram lá me buscar. A consequência, tá A vendo? É, consequência, a consequência. porque você tem que ter uma Mas conversa. por quê? Porque isso te deixou confusa. Aham, Né, então a questão de limite, gente, ela transmite muita segurança. Limites claros, ele transmite segurança para a criança. sim. Uma criança sem limite, na verdade, ela se sente perdida, perdida e confusa. Então, precisa ver sabe, uma unidade ali entre os pais.
espera aí, se não tem a resposta na hora, Agora espera aí que eu vou conversar com seu seu pai. pai. Aham. E de preferência, converse longe da criança. Alinha os 2, conversa os 2. Quando chegar diante da criança, é uma muralha de unidade. Sim, Isso aí, ela vai tentar argumentar? vai. Vai, ainda bem que ela vai, ela está se preparando para argumentar na vida também. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ceder. Sim. E como conversar com a família extensa que não respeita os limites, tipo avós, os tios. Na verdade, o que a gente tem que preparar é os nossos filhos para isso. Sabe por quê? A não ser que seja um limite muito sério que esse vovô e que essa vovó esteja quebrando. Aí é legal conversar e mostrar por que que isso está prejudicando a criança. Por exemplo, vamos supor que essa vovó cuida e aí essa vovó deixa a criança ficar o dia inteiro na tela. Uhum. Aí precisa de uma intervenção, sabe? E aí tem que ser dos 2, né? Porque vamos supor, é vovó materna e o papai fala, a mamãe não, sabe? Aí também precisa ter unidade, sentar Sim. papai e mamãe com ela e dizer: "E outra, coloca aqui ó, tem como colocar aqui ó, tal hora", simplesmente bloqueia tudo. E vamos dizer, pai e a mãe não deixam comer doce. Aí chega lá, a avó dá um docinho, uma balinha. Agora por outro lado, gente, é o que eu tô te falando, se não é uma coisa séria, gente, isso é Pode. relacionamento de vô e vó. Na casa de vô e vó pode. É só pedir para não exagerar, Sim, porque, sabe, é isso também que deixa, assim, a casa da minha avó, a casa da minha avó. sabe. Você tá vendo que tem os papéis, né. Sim, sim, Agora, se for a vovó que cuida o dia inteiro sim. e dá doce para essa O criança o dia dia inteiro, inteiro. viu, muda, a Aham, gente tem que pensar em frequência e intensidade. sim. E birra é falta de limite? Então, quando pequeno, eu não vamos simplificar o complexo. Uhum, Quando pequeno, por mais que você coloque limite coerente, essa criança vai ter episódio de birra, porque o cérebro dela não sabe outra forma. sim. Se desregula e eles não têm o pré-frontal para segurar aquilo. Agora, tem alguma psicopatologia? Ei, além do limite coerente em casa, essa criança precisa de acompanhamento profissional para ela conseguir, Sim. sabe? Agora, existem algumas situações que é falta de limite? Também. Limite inconsistente, ora pode, ora não Ela pode. pode, delimitado de forma errada, criança que também convive com berro, com grito dentro de casa, pode piorar o comportamento, entende? Então você viu que a gente não pode simplesmente dizer sim ou Ou não. não. Existem Uhum. fatores aí. E a partir de que idade devemos começar a impor limites? Olha, isso é tão complexo de responder, tem gente que fala assim: "Desde bebê, então quando chora eu não dou colo". Opa! Opa, um bebezinho não tem maturidade ainda para saber o que que é birra e o que que não é. Ele não tem maturidade neurobiológica nenhuma para esquematizar um comportamento. Eu vou fazer isso para conseguir isso. Eu vou gritar no meu berço aqui para. Não, gente, eles não têm maturidade neurobiológica. Ele está te comunicando alguma necessidade, Miriam. E se ele for negado quando bebezinho nessa necessidade, ali já está construindo o self dele. Não adianta pedir socorro para ninguém. Não adianta. Ah, mas ele aprendeu, ele parou porque o cérebrozinho dele Sim, desligou, na verdade. Foi tão intenso que para sim. sobrevivência apaga a criança, o cérebro faz isso. Mas o que que ele qual foi o self que ele criou? Qual foi a percepção? Uhum. O mundo é extremamente hostil, porque ele estava gente, um bebê não tem esquema para ainda manipular uma birra, Sim. sabe, o seu bebê está chorando, veja o que está acontecendo. Uhum. Né. Agora, cresceu mais um pouquinho, comece a entender o não, aí já começa, né. Sim, Não pode, né, o não processa, né, sim. desce, Desce. Aham. põe aqui, entendeu. Então e assim, por exemplo, a minha filha lá, a minha netinha tem 3 anos, eu já vejo já claro a colocação de limites nela, Uhum. sabe. E aí tem corrente que fala: "Baixa, fala com a cara neutra". Não. Como é que eles vão entender? Não é gritando, mas às vezes é com expressão. Sim, Feio. Desce.
sim, Entende? E às vezes dá o suporte parcial para a criança. Pegar no corpinho e não ceder. Pegar no corpinho, descer e falar: perigo. Entende? Brigar é feio. Sabe? A expressão, aí tá, faz cara neutra. Eu estou ensinando até ela ler expressões. sim. Às vezes as crianças entendem só da gente olhar para ela, ela entende o que a gente Sim. está falando. Né? E aí Uhum, é tudo aquilo que a gente conversou. uhum, Firmeza, entender o que eu espero daquela criancinha de 3 anos, o que o cérebro dela tem condições para entender, para absorver ou não. Entender que alguns comportamentos, gente, é esperado, não quer sim, dizer que você é uma péssima mãe ou um péssimo pai. Não. Ok, calma aí. É dentro do esperado para a fase de desenvolvimento. Faça o que tem que fazer, entendendo que não vai ser de uma hora para outra. sim. E limites demais? Existe dar limite demais para criança? Limite demais faz mal? Aí a gente vai para a psicologia do desenvolvimento de Baumhard, né? Quando ele fala que existe a questão dos 3 tipos aí de delimitação de limites, vamos colocar dessa forma, que é o autoritarismo, né? É o excesso de controle sem afeto. É a permissividade, é afeto demais sem controle. E tem aquele meio termo aí, né? Que são aqueles pais que delimitam limites, que exercem o não, Uhum, no sentido de não é acessível, não é permitido, mas que ouvem, que acolhem, mas se mantém consistente e firme. Eu posso compreender a sua frustração, mas isso não quer dizer que eu tenho que ceder, sabe, Miriam? sim, sim. E aí, mais uma vez, escolha as batalhas de vocês. E qual a diferença entre limites para meninos e para meninas? Existe? Não, Não. não existe, não tem um estudo que diga isso. Existe a questão do temperamento da criança. Né? Você tem 3 filhos, mesmo gêmeos, eles são iguais? Não, não, Estratégia que você usou com um não vai se não. aplicar ao outro. Os 3 são completamente Exatamente. diferentes. Então, menino, menina, não. Existe a questão de temperamento. Sim, sim. E qual conselho que a senhora daria para uma mãe que se sente perdida, cansada e sem força para impor limites? Primeira coisa que eu faço, eu te acolho. Eu te acolho porque é o que eu falo. Embora haja suas exceções, Miriam, a maioria não falta amor. Né? Talvez essa mãe, ela tenha lutado tanto. Às vezes não tem uma rede de apoio, sabe? Então ela precisa de ajuda, sabe? Mais do que julgamento, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa alguém que, primeiro, a acolha, porque ela já se sente culpado bastante, eu te garanto. E oriente, né? O que que pode fazer no contexto de realidade que eu tenho. Existe o ideal, existe o real, gente. A gente tem que, por isso que é muito importante a gente ter contato com a realidade da pessoa, conhecer a história e a realidade, para que a gente busque estratégias dentro da realidade dela. E qual é o primeiro passo que os pais podem começar a fazer hoje mesmo? Eu acho que o primeiro passo foi uma dica que eu dei aqui bem bacana no início. O que a gente pode fazer hoje mesmo é fazer aquela listinha que eu te falei, que nós falamos aqui. Né? O que eu recebi que eu quero perpetuar. O que eu entendo hoje que não é legal, mas eu estou fazendo, e isso não quer dizer que eu não vou amar meus pais. Esse é o grande primeiro passo. Daí, tá, como que eu posso quebrar ciclo para isso e para isso? Estudem, gente. Momentos como esse contribuem, tem muitos livros bons. Estudem para ser pais. Doutora Velma, fala um conselho, uma mensagem aí para as mães que estão assistindo a gente agora aqui no podcast. É complicado, né? Falar conselho, mas eu quero dizer o seguinte: você que está aí me ouvindo, e ouvindo aqui em Conexão Materna, você sabe que não existe manual, né? Nem receita pronta. Cada filho é um universo. E o que a gente consulta dentro da gente é se tem amor. Tem amor, dá para melhorar, dá para quebrar ciclos, dá para aprender. Se cuida. Se cuida porque você é mãe, mas você também é gente. Você é ser humano. Você tem limites. Se cuida.
olha para você com autocuidado, porque tem mãe que não se sente nem digna disso, e você é. Busque ajuda se necessário. É isso. E para quem quer procurar a sua clínica, como é que faz? Seu endereço, seu Instagram? Ó, meu Instagram, procurem Velma Venturelli ou Espaço Maquir. Esse espaço é sem o C cedilha. Espaco Maquir. Maquir. A minha clínica fica ali em Várzea Grande, bem na entrada ali do Cristo Rei, perto do Correios. Mas nós temos uma notícia quente para dar. Início do ano que vem, a gente vai estar abrindo uma outra unidade aqui também em Cuiabá. Nós trabalhamos lá com psicopedagogia, psicoterapia, nós trabalhamos com avaliação neuropsicológica e com treinamento cerebral, gente, que pode ajudar desregulação emocional, sintomatologia TEA, sintomatologia TDAH, noites mal dormidas, no caso a insônia, né? Ansiedade, depressão. Por quê? Porque vai trabalhar para a autorregulação das ondas cerebrais, o que vai acabar mexendo nisso aí tudo. Assim, o nosso investimento é, além do conhecimento teórico que a gente discute aqui, é investir em tecnologia de ponta para facilitar o processo, né? Sim. Doutora Velma, que conversa necessária. Hoje, mais do que falar sobre limites, falamos sobre amor. Aquele amor que acolhe, mas que também ensina, que abraça, mas que também guia. Colocar limites não é sobre endurecer o coração, mas sobre estruturar, dar segurança e pertencimento. A você, mãe, pai, ao cuidador que nos ouve aqui, respire fundo. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser presente. Cada não dito com calma, cada regra mantida com carinho, cada limite reforçado com respeito, tudo isso vai contribuir dia após dia, um adulto mais seguro, mais forte e mais preparado para o mundo. Obrigada, doutora Velma, por iluminar nossa conversa aqui no podcast Conexão Materna. Eu que agradeço, estou honrada de estar aqui, muito obrigada. E para você, curta, comente, compartilhe. Obrigada.